Bom, nesse nosso vídeo, a gente vai conhecer um pouco o formulário de relatório de programação do EAD. Esse relatório ele deve ser preenchido pela instituição parceira, indicando algumas informações que vai nos ajudar bastante na programação do sistema, certo? Esse relatório ele tem essa parte aqui de cima fixa. Se você colocar aqui a barra de rolamento do mouse, você vai ver que só muda a questão das disciplinas. Você tem que indicar aqui código de matrícula, código da turma, na verdade, é uma informação nossa, que nós iremos preencher. Tá? O polo, tá? Que você deve colocar, a sua unidade da federação. Ok? Responsável, telefone do polo, telefone do responsável, e-mail. Quando começa a turma, o dia da aula inaugural, local da aula inaugural. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O início da turma, essa data, ela deve ser uma data onde a aula iniciou. A aula inaugural é quando você teve o contato com os alunos para falar do sistema. E o local da aula inaugural não necessariamente tem que ser no polo. De repente você levou para um auditório, você levou para um centro de convenções. Então você indica aqui o local onde teve essa aula inaugural. Ok? Ainda dentro dessa parte fixa do formulário, você vai preencher algumas datas que são importantes em relação ao semestre. O início do semestre, certo? Que deve coincidir com o início da turma, tá ok? E só vai mudar a partir do segundo semestre, que não vai coincidir mais com o início da turma, mas no primeiro semestre, o início do semestre coincide com o início da turma. A data de AVI, certo? Essa data de AVI, avaliação interdisciplinar, que deve acontecer no final do semestre, porém não deve ser nos últimos dias. A gente vai já ver um exemplo sobre isso. A data de exame final, que são aquelas provas que os alunos ficaram de recuperação e tem a possibilidade de recuperar a nota. E a data de fim do semestre, certo? Início do semestre, final do semestre, data de AVI e data de exame final. Para exemplificar o preenchimento desse formulário, a gente fez isso aqui, tá? Por exemplo, um polo do Ceará, Fortaleza, responsável José da Silva, o telefone dele, o telefone do polo, o e-mail, certo? O início da turma, no dia 16/4. A aula inaugural aconteceu antes. Interessante que essa aula inaugural aconteça antes, é onde você vai falar do sistema para o aluno. E o local onde ele efetivou essa aula inaugural, certo? O primeiro professor vai ser o professor Joaquim do Reis. A informática e educação é a nossa primeira disciplina, que ele escolheu como primeira disciplina. E em relação a essa primeira disciplina, você vai ver qual a disciplina vai começar, desde que seja a disciplina do semestre, Ele é especialista no telefone do professor. E aqui são os dados do funcionamento da disciplina. Vamos falar aqui um pouquinho sobre ela. É importante você sempre acompanhar no calendário a questão dessas datas. O nosso primeiro grupo de estudo dirigido acontece no dia 16/4, certo? Essa nossa aula, que é exemplo, o aluno ele vai ter aula às segundas e quartas-feiras, dia 16 e 18, que seria o nosso primeiro encontro. Certo? O nosso segundo encontro, nosso segundo JetPad, a gente deu uma pausa aqui de uma semana, certo? Na semana seguinte seria do dia 30, tá? E no dia 2 de maio. Tá? Nós escolhemos essa pausa, que seria o tempo para o aluno estudar em casa e responder o fórum. Logo abaixo, nós teremos aqui a programação das atividades online. Nessa programação das atividades online, o coordenador do polo, ele vai indicar aqui quando é que vai ficar disponibilizado os fóruns. Os fóruns eles serão disponibilizados durante de 25 a 30 dias, de 20 a 30 dias você escolhe. Nós escolhemos aqui do dia 16/4, que seria o início da atividade. Dia 16/4, a disciplina começou no dia 16/4. Liberamos o fórum a partir das 0 horas. E esse fórum, vamos ver aqui no calendário, dia 16/4, coincidiu
a liberação da turma, o início do semestre para o aluno e, consequentemente, também da disciplina, certo? Vamos ver aqui, dia 16/4 começou a disciplina e foram liberados os fóruns, tá? E observe que do dia 16 até o dia 8/5, esses fóruns estarão liberados para o aluno. A finalização da disciplina acontece no dia 2/5, quer dizer, no dia 2/5 seria o último GED-PED com o aluno, porém o fórum fica aberto até o dia 8. Liberamos até o dia 8 uma semana, um pouquinho de dias a mais, quase uma semana a mais, para que o aluno fique confortável em responder o fórum, certo? E já a prova, a gente aplica 2 atividades avaliativas na forma de prova, as nossas avaliações parciais. Essa avaliação parcial, ela não tem o mesmo tempo, não terá o mesmo tempo de liberação que o fórum. São 2 dias, 48 horas. Tá? No caso aqui, finalizou o primeiro GED-PED, finalizou no dia 18/4. Vamos aqui para o calendário. Dia 18/4, finalizou o GED-PED. Nós liberamos a prova no dia 20/4, na sexta-feira. Então o aluno teria a sexta-feira e o sábado, dia 21, 48 horas, para escolher o momento de fazer a sua prova. A mesma coisa acontece em relação ao segundo GED-PED. No dia 30/4 até o dia 2/5, ele vai haver o encontro presencial, o grupo de estudo, o GED-PED, certo? E a prova fica liberada logo em seguida. Dia 2/4 foi o último dia do GED-PED. No dia 4/5, no 4/5 ao dia 5/5, liberamos a prova. Tá? Então é importante que essas datas sejam colocadas para que a gente consiga fazer a nossa programação. Então o nosso coordenador local, o nosso parceiro, ele vai preenchendo esse formulário, disciplina a disciplina. É importante que faça com antecedência isso dentro da programação, para que a gente consiga fazer em tempo hábil todas as programações do AVA. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.